Hoje eu vou conversar com vocês sobre o acretismo placentário. Eu sou o Dr. Adolfo Gabriel, médico ginecologista e obstetra. O que é o acretismo placentário? É aquela placenta que se insere no útero de uma maneira anômala. A placenta infiltra a parede do útero e você perde o plano de clivagem, você perde o plano de separação entre a parede uterina e a placenta. O acretismo placentário é uma complicação da placenta prévia. Eu já comentei sobre isso aqui no meu canal, então não perca tempo. Se você tem interesse, vai lá e me acompanhe também nesse vídeo. O que você tem de riscos pela questão do acretismo placentário? A paciente tem um risco maior de sangramento durante o procedimento do parto. Ela tem um risco maior de precisar de transfusão de hemocomponentes. Ela também tem um risco maior de ter lesões de órgãos adjacentes, além da questão de precisar de uma histerectomia, a cirurgia de retirada do útero durante o parto. O que merece de atenção para essas pacientes que têm o acretismo placentário? Elas têm que ser avaliadas por um médico especialista. Então você, tendo o acompanhamento adequado de pré-natal, você consegue saber e fechar o diagnóstico, feito com exames de ultrassom, principalmente ultrassom transvaginal, que vai avaliar a inserção do bordo inferior da placenta e, se precisar, a partir de 32 semanas, eu te peço a ressonância. A gente consegue avaliar exatamente se você tem essa separação entre a placenta e a parede do útero. Fechado esse diagnóstico, a gente consegue fazer um planejamento para o parto. E aí entra a parte crucial, o planejamento do parto propriamente dito. A gente tem que estar preparado com tudo feito milimetricamente calculado. Você tem que fazer a internação com uma reserva de UTI, reserva de hemoderivados. Você tem que ser assistida por uma equipe especializada e multiprofissional. E você tem que ter um parto programado para a gente realizar, em geral, entre 36 e 37 semanas. Para falar uma curiosidadezinha, quando a gente fala sobre o quadro clínico dessa paciente com acretismo placentário, uma curiosidade que eu costumo falar com os pacientes é aquela frase: placenta que sangra não acreta. Em geral, isso é uma verdade. Então, quando a paciente tem sangramento, em geral ela não tem acretismo. Isso tranquiliza tanto o médico como a paciente quando a gente explica isso. Mas, se você tem esse quadro, você pode ter um sangramento e ainda assim ter acretismo, porque esse sangramento pode decorrer de uma dilatação do colo do útero, de contrações, de um trabalho de parto prematuro. Então, mesmo nesses casos, você precisa ser avaliada e estar sendo assistida por alguém que consegue tranquilizar você e te dar a assistência que você precisa. Se você achou esse vídeo interessante, comenta aqui e compartilhe para essa informação chegar para muita gente.